Caríssimos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, a liturgia desse 29º domingo do tempo comum, ela convida nós a algo que é fundamental na vida do cristão, ou seja, a oração. O que mantém de pé o cristão é a oração. Por isso podemos dizer, com certeza, o cristão que não reza não subsiste, não tem força, não tem aquilo que o sustenta. Por isso, quando Jesus termina este evangelho, ele questiona a cada um de nós, dizendo assim: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque, irmãos, justamente por isto que eu estou falando. Para a fé, para um cristão, a fé é fundamental. A fé que faz com que o cristão busque a oração. Mas também a oração depende da fé. Uma coisa está ligada à outra. E nesta liturgia, Deus quer, de maneira muito simples, mostrar para cada um de nós a necessidade que temos de sempre estarmos em contato com o Senhor. A primeira coisa que nós devemos pensar, né? Deus é o nosso Criador, e porque Ele é o nosso Criador, nós sempre temos que nos dirigir a Ele. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. E se eu não tenho o diálogo com o Senhor, como eu vou saber o que Ele espera de mim, o que Ele quer de mim? O problema é quando pensamos que somos autossuficientes e que não precisamos de buscar a Deus, que nós damos conta do recado. Tem muita gente que leva a vida empurrando a vida com a barriga. Ah, é assim e vamos assim, né? Vai levando. Mas a pessoa, na verdade, não tem o espírito, não tem sentido das coisas. A liturgia de hoje, ela fala na primeira leitura de algo que é concreto na vida de cada um de nós. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. E Deus colocou o povo no deserto para caminhar no deserto. E no deserto, irmãos, existia várias dificuldades, além da secura, além da aridez, além da necessidade, porque lá no deserto não tem água, não tem nada, né? O povo dependia exclusivamente de Deus. E também tinha os povos vizinhos, que muitas vezes tentavam, o inimigo que tentava atacar e destruir o povo de Israel. Por isso o povo estava à mercê do Senhor. Moisés, ele sabia disto, que a vida daquele povo dependia exclusivamente de Deus. Será que nós temos esta mentalidade que Moisés teve, de que a nossa vida depende exclusivamente de Deus? Que não é só as coisas materiais que o mundo nos oferece, que nos dá a subsistência, porque temos a necessidade de buscar o Senhor. Por isso, quando apareceu os amalecitas, que eram um povo inimigo do povo de Israel, que queria destruir o povo de Israel, o que faz Moisés? Sobe no monte, arruma uma pedra, Moisés senta nesta pedra e Moisés determina a Josué, desce e vai combater com este povo. Enquanto Josué desceu para combater o povo, né? Moisés subiu no monte, sentado numa pedra, erguia os braços e rezava.
Enquanto os seus braços estavam levantados, Israel vencia. Quando os seus braços abaixavam, os amalecitas venciam. Isso é um significativo. Na nossa vida, irmãos, tudo depende da oração. Para mantermos a fé, para mantermos a firmeza naquilo que Deus nos pede, nós temos que rezar. Sem a oração, os inimigos, aquilo que é contra Deus, fala mais alto na nossa vida. E o que é mais alto que Deus? O egoísmo, o ódio, a mágoa, as tentações do mundo, né? Por isso, para nos mantermos na fidelidade ao Senhor, nós temos que rezar. O cristão, ele vive da oração. A oração para o cristão, irmãos, é como o ar que nós respiramos. Se não tiver o oxigênio, nós morremos. A oração é fundamental. E é interessante porque aqui nesta liturgia mostra isto. Chegou um momento que os braços de Abraão cansou de ficar erguido. Então ele descia os braços. E sabendo que a oração é que fazia o povo de Israel vencer, o que acontece? Então aparecem essas duas personagens, que é Arão e Ur, que sustentam os braços de Moisés para que eles possam vencer o combate, né? Na nossa vida, existem muitas coisas que também podem nos desanimar, né? Nos afligir. Mas é interessante porque esta imagem de Abraão com a vara suspensa para vencer o povo inimigo é a imagem de Cristo, que sobre o monte, o Gólgota, né, foi suspenso no madeiro e pregado na cruz com os braços abertos. É aqui que mostra de verdade quem tem o poder contra o mal, para vencer o mal, e para que a igreja possa subsistir. Ou seja, para que os cristãos e os filhos de Deus possam de verdade se manter em pé. Por isto, a imagem disto é a imagem do Evangelho. Jesus conta esta parábola aos seus discípulos, a cada um de nós. E ele conta essa história de um juiz que era iníquo, um juiz que não temia nem os homens e nem a Deus. Para ele se bastava, né? E ele conta a história desta viúva. A viúva, sempre na Sagrada Escritura, é a imagem do pobre. É a imagem daquele que necessita. Uma viúva, uma mulher na época de Jesus, ela não podia trabalhar. Ela não tinha direito ao trabalho. Ela dependia exclusivamente do seu marido. Se ela perdesse o marido, ela não tinha como subsistir. E ficava à mercê. À mercê. E muitas vezes esta mulher certamente foi injustiçada. Porque o que ela pede? Faze-me justiça contra o meu adversário. Hoje, irmãos, quem é o teu adversário? Quem é aquilo que tenta destruir a tua vida? Quem é aquilo que tenta te arrancar das mãos de Deus? Pode ser as tentações do mundo, pode ser uma fraqueza num pecado, e a cada dia pode ser até os meios de comunicação, a pornografia e tantas outras coisas, que a cada dia devemos gritar a Deus: Senhor, faça-me justiça contra o meu adversário. Ele quer tirar de mim aquilo que é a tua graça. Senhor, escuta. Por isso o cristão, irmãos, e Jesus aqui termina esta parábola, dizendo assim:
concluindo a parábola. Vocês estão escutando este homem injusto? Se um juiz injusto, pela insistência da viúva, ele fez o que ela quis, quanto mais Deus que está no céu escuta aqueles que o amam. Por isso, irmãos, nós não podemos nos cansar. Pode ser que à nossa volta o inimigo seja maior e que olhando para cada um de nós nos sintamos fracos e débeis para vencê-los. Mas o Senhor nos convida a insistir, a persistir. E a cada dia gritar ao Senhor. Não ter medo, não desanimar, mas saber que o Senhor venceu o mal por cada um de nós. É bem verdade, irmãos, que a oração ela deve ser com humildade e com perseverança. Mas a oração também deve ser com humildade. E a humildade significa o quê? O humilde é aquele que confia, que sabe que o seu Senhor, que Deus o ama e que Deus certamente faz tudo para nos fortalecer, para nos ajudar. Por isso não teme e confia no Senhor. Eu lembro alguns domingos passados que os discípulos diziam a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas nós temos que lembrar que a verdadeira oração é aquela oração que Jesus rezou no Getsemane, quando ele disse ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. Saber que a vontade de Deus é melhor e maior do que a nossa vontade. E é isso que muitas vezes nos levam à salvação. Por isso devemos sempre confiar no Senhor. Só para finalizar, na carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo ensina a Timóteo dizendo assim, que ele deve a cada dia anunciar a boa nova. E ele não pode deixar de anunciar a palavra de Deus. Porque esta palavra é aquilo que ensina, que ajuda, que nos faz entender que nós só podemos vencer o inimigo, testemunhando o amor de Deus na nossa vida. Por isso a missão da igreja é convidar a cada um de nós a estarmos sempre nesta intimidade com Deus. Porque só Ele e através dele nós poderemos subsistir diante de tantos obstáculos.